Estamos iniciando mais um podcast Além da Página e hoje o assunto ele é incrível porque ele traz a importância dos pais escolherem bem a escola onde vão colocar seus filhos. E essa importância vem desde o início. Nós sabemos que muitas vezes a mãe não quer deixar o bebê na escola, mas ela precisa, porque precisa trabalhar. E aí vem o dilema: onde vou deixar? Com quem vou deixar? Precisa-se de uma estrutura para isso. E hoje o nosso podcast vai trazer uma escola que aqui em Rio Preto tem toda essa estrutura, esse amor e acolhimento para receber o seu bebê desde os 4 meses. Mas antes, Lari, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast. Obrigada, Rô. Feliz de estar aqui. E agora sim, vamos conhecer os nossos convidados, Érica e Nelson. Sejam muito bem-vindos. Que honra, né, Rô? Obrigada, Rô. Obrigada, Larissa, pelo convite. A gente está muito feliz de poder estar aqui. Há tanto tempo querendo ter vocês aqui Pois com a é. gente para Nossa, fazer esse estávamos podcast. E agora deu certo, né? E agora deu certo. Eu falo Que que bom. tudo acontece no momento que tem que Sim. acontecer. Deve ser. Né? Érica e Nelson, a Pequetitos tem mais de 27 anos de história, né? Às vezes acredito que passa um filme na cabeça de vocês. Sim. Desde o início, tantos desafios, podemos falar, tantas bênçãos, tantas crianças que vocês já viram saindo de lá para seguir o curso da vida. Eu queria que vocês explicassem para nós, né, um pouco dessa trajetória tão sólida que vocês têm, com um segmento que vem mudando muito cada ano que passa, muda cada vez mais, né? Como que vocês explicam, né, a Pequetitos se manter com essa qualidade e sendo uma referência de escola para essa faixa etária, dos 4 meses até os 6 anos? Posso falar? Bom, Vocês sabem que aqui no Brasil, uma empresa se manter aí por 5 anos já é uma grande vitória, né? O quanto que é difícil hoje um empresário empreender. E a gente lá atrás, obviamente, começou há 27 anos, talvez assim, não pensando no tempo, mas pensando em criar algo que realmente pudesse impactar na vida das pessoas, né? E o tempo foi passando, a gente foi se especializando, a gente foi entendendo aquilo que a gente deveria oferecer para essas crianças, né? E hoje, completados esses 27 anos, e aí a gente ainda tem uma longa jornada ainda para se cumprir, a gente entende que algumas coisas foram fundamentais, né? E eu destaco 3 que são as nossas bases. Eu acho que isso foi assim o grande diferencial que a gente procurou colocar, que era a primeira coisa, a questão da estrutura. Tá. A gente sempre entendeu que não adiantava a gente simplesmente ter um negócio onde a gente receberia crianças e famílias e tudo mais, sem poder realmente oferecer aquilo que fosse de melhor. Desde um detalhe do piso, de um piso que não escorrega, de um piso que não machuca, até um material, por exemplo, material pedagógico, até a própria estrutura de ar-condicionado, essa questão física do conforto, da água. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Legal. Mas, então, o pilar da estrutura é um pilar importante. Tá. O segundo pilar são as pessoas, né? Porque sem as pessoas você não consegue fazer nada. Sim. Então, a gente sempre procurou, eu me lembro até que pais e mães já chegaram a comentar, assim, que olhavam as nossas funcionárias, assim, nossa, é todo o jeito da Érica. Né? Olha que legal. Por quê? Porque a gente procurava trazer pessoas que primeiro ponto, que afetiva, gostam de crianças, sim. que querem estar num ambiente desse, e a gente sempre investiu para que elas se formassem, se tivessem uma condição de estar fazendo esse trabalho. Tá. E a terceira questão é o método. Porque a gente foi criando ao longo desse tempo, tudo bem, a Érica é a pedagoga, né, e a diretora da escola, eu sou um administrador, mas a gente foi criando um método, inclusive um método próprio de fazer isso, unindo a questão acadêmica, mas unindo essa prática, essa experiência, essa forma de lidar com as crianças, essa forma principalmente de lidar com as famílias. Porque quando a gente recebe uma criança, para nós é muito tranquilo isso, assim, a gente tem a experiência. É igual um médico, uma enfermeira, né? Você chega lá com uma dor, com um machucado, ele sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer. Cada um é diferente um Exato. do outro. Então, a gente, né? Tá. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que te passar uma tranquilidade, assim, que ele vai conseguir
te operar ajudar, ou te resolver a sua Que dor. você Sim. buscando ele, você vai ter o que você Vai resolver. procura. É. A Exatamente. solução de algo. É. E aí, a hora que você traz para a escola, e Uhum. você começou falando sobre isso, a mãe chega com uma dor. Assim, não são todos, não é 100% das pessoas não escolhem a escola só por isso. Mas a Tá. grande maioria escolhe porque precisa Isso. trabalhar, precisa Uhum. desenvolver alguma outra atividade fora de casa. Uhum. E aí ela vai para a escola, muitas vezes não querendo achar essa escola. A gente já ouviu isso de uma mãe sim. também, né? Nossa, eu fui em 12 escolas não querendo colocar e chegou na sua, a gente não achou o motivo para não colocar. Olha que só, que bacana legal. ouvir isso, né? Muito. Porque ela vai falar, nossa, essa aqui... A estrutura, essa essa, aqui, eu gostei das limpeza. pessoas. Essa aqui as Cada uma tem pessoas... tem algo uma peculiar para ela peculiar não que ela não se precisar. ela não identifica. precisar. Isso. Então, assim, essa mãe, quando vai, e ela vai com essa dor, Uhum. e ela encontra alguém que recebe, que entende sobre aquilo que ela está sentindo, e você acolhe e consegue fechar esse círculo, eu acho que isso faz parte desse resultado. Tá. Então, são esses 3 pilares, como eu falei, a estrutura, as Uhum. pessoas e o método, Uhum. é que faz com que a gente conseguiu caminhar durante esse tempo todo, estar aqui, e sempre atento, né? Olhando, a gente participa de feiras, a gente participa de treinamentos. Hoje a gente tem a parceria com o Mackenzie, né, que também acrescenta muito para a gente, olhando aquilo que tem de melhor, né? A gente vai nas feiras, fica lá, conversa com as pessoas de piso, conversa com as pessoas de brinquedo, com as pessoas de Sempre material inovando, pedagógico, né? Para a gente Isso. poder inovar e oferecer sempre o melhor. E tem um lado também que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, o lado pessoal de vocês também, que vocês têm uma experiência pessoalmente falando com crianças, né? Como Sim. pais, né? Como Exatamente, pais. que eu acho que isso faz muita diferença também, né, Sim. Érica? Eu acho, Uhum. porque assim, é como fosse uma extensão mesmo. Isso. Essa família procura a nossa escola, Uhum. querendo, assim, muitos pais ouvir tudo que ela quer ouvir. Uhum, Mas além de você querer, não é um produto que você está vendendo. Sim. Então, eu, principalmente, assim, na hora que a gente recebe uma família, eu falo muito com o coração. Eu tento entender, me colocar no lugar dessa pessoa e o que ela gostaria realmente. Então, tem até situações na escola, assim, que a gente abre até algumas exceções, justamente que fala, nossa, essa mãe precisa disso para essa criança ficar bem. Tá. Então, para essa Sim. criança ficar Perfeito. bem, a mãe tem que estar bem. Então, esse é o Exatamente. olhar que a nossa escola tem E também. é o Exatamente. casamento perfeito, né, gente? Porque assim, a Érica é todo coração, emoção, Sim. e o Nelson já traz um pouco desse equilíbrio. Razão, da a razão, questão né? Isso, como é importante, da né? organização, né? Não, esse ponto é realmente importante, assim, a extensão da família, né? Uhum. Se você analisar, algumas crianças ficam mais com a gente do que com a família. A Uma maioria. criança que chega às 7 horas da manhã E e vai vai embora embora às às 6h30 da tarde. Pois é. praticamente ela fica um período ali e tal, e já dorme, e no outro dia começa tudo de novo. Então a gente está ficando com essa criança mais do que os pais, do que os Isso, avós e tudo isso. mais. E os processos, assim, os saltos de desenvolvimento acontecem a maioria na escola. a Primeiro primeira andar, papa. primeira alimentação, primeiro engatinhar. Então, Primeira assim, palavra, né? Que lindo, né? é E muito aí, deixa eu bonitinho. perguntar uma coisa que eu acho que é lindo, a gente falando um pouco de propósito. O que vocês enxergam como propósito central da Pequetitos, desde o início? Olha, a escola, ela não deixa de ser um negócio, né? Obviamente, a gente está ali, mas o resultado financeiro não é o primeiro. Então, essa questão da satisfação pessoal. O sonho começou aqui com a Érica, a pedagoga que se formou, que lutou, fazia faculdade fora, voltou, né? Durante o dia tinha lá a escola que ela estava começando, que não era exatamente a nossa, né? Ela começou com uma Isso, outra bacana. escola, outras sócias, né? Então foi assim, aquele início do sonho. Logo a gente se encontrou e aí passamos a ser sócios, né? Não era, naquela época a gente não era nem casado. E juntou muito disso, essa vontade dela, desde criança, de estar com criança, e a minha experiência, que eu já tinha uma experiência na área corporativa, né? Sim. De organizar um negócio. Eu sempre digo assim que foi muita sorte a gente esse encontro, porque é uma sociedade, não deixa de ser uma sociedade, mas é uma sociedade onde os papéis são muito claros. Isso. Por exemplo, a gente Isso é conversa muito muito importante. sobre tudo, mas a questão pedagógica é com ela.
A gente fala sobre questões financeiras, mas o entendimento e as decisões você. é comigo. Isso. Sim. E isso é muito tranquilo, porque eu falo assim, olha, fica com essa parte aqui, trabalhe com tranquilidade, deixa que eu fico com a outra parte. Aquele negócio assim, olha, pode deixar que está comigo aqui e você Sim. também está fazendo a sua parte lá. Então, essa questão do propósito fica muito mais claro, porque é um trabalho onde você tem prazer em fazer, né? A hora que ela está lá no meio das crianças e com os pais, e explicando e passando muito dessa questão da experiência, como você falou, da família, né? Se você pensar, se você conseguir, através de uma conversa dessa, através de um ato que você teve com uma família, mudar alguma coisa, você tem ideia da proporção disso? Nossa. Olha quanto que... eu sou bem ligado nessas questões sistêmicas, né? De como que você tem o seu papel aqui nessa vida, né? Então, você pensar que você conseguiu, através de uma orientação, corrigir um curso que muitas vezes uma família estava ali com alguma dificuldade. Isso vai impactar na questão da família, pai e mãe, e na questão da criança. Olha o tamanho disso. Tem até umas famílias assim que chegam, não, você mãe, só quero um filho, não quero ter mais que um, tudo. E aí conhece a nossa história. E aí fala, ai, mas tia Érica, como que você... Aí eu vou, conta, né? Aí eu vou falando, mostrando, apresentando. Aí no dia a dia a pessoa se envolve, daqui a pouco aparece uma mãe lá já. Esse ano mesmo tem umas 11 mães que nasceram os bebezinhos. E de mamães que falavam que não iriam pro segundo. Que não queria, Deus me livre. Tá vendo lá? Já se anima. Olha só, Rodrigo, meu não Deus. passa por lá, não. Meu marido vai... Já não tenho mais idade para isso. A Lara precisa. Precisava ter mais um. Ai, que legal. Mas é bem isso mesmo, assim, o quanto que a gente consegue estar contribuindo. Então, respondendo assim de uma forma objetiva, é isso. Eu acho que é você entender que é um negócio, mas ao mesmo tempo, aquilo tudo que você está produzindo, que você está oferecendo, é maior do que tudo isso. Está mudando de forma significativa a vida Transformando das mesmo. pessoas. Exatamente. Legal. Exatamente. Perfeito. E tem uma situação também que é bem séria que a gente precisa falar, né? Nos últimos anos, surgiram diversas brinquedotecas e empresas de recreação, operando como se fossem escolas. Queria que vocês me explicassem um pouco sobre isso. Então, Esse movimento, o que a gente tem que ter a consciência, a atenção e levar a informação? bom ponto, Rodrigo. Durante a pandemia ainda, não sei se vocês se lembram, mas as escolas todas ficaram fechadas. Vários empreendimentos fecharam, mas a escola fechou do primeiro dia até exatamente o dia 16 de novembro. Eu lembro dessa data porque foi o dia que a prefeitura falou, olha, podem abrir de um formato meio que híbrido. Né? Só de lembrar me arrepia, sem brincadeira, gente. E aí, naquele momento... A gente está falando de 2020. 2020, né? Isso. 2020, pandemia. Foi em março de 2020. Exatamente. Que começou tudo, né? Dia 23 de março de 2020, que foi uma segunda-feira. A gente todo teve mundo o feriado falava assim, não, no dia daqui 10 19. dias, ó, não, Volta, é 16, 15 dias. Né? Passou. Assustador. Nossa, Passou que assustador. passou. Não posso nem pensar. E aí, por exemplo, no nosso caso como escola, a gente entrou em todos os programas lá. Então, tinha um programa do governo que você conseguia deixar os funcionários em casa, mas mesmo assim a gente recebia um incentivo, repassava para o funcionário. Teve um que ele podia reduzir a jornada. E aí, como tudo nessa vida, as coisas foram caminhando e achando mudanças, alternativas. Né? Por exemplo, muitos funcionários começaram a cuidar de crianças dentro de casa, porque tinham atividades que estavam assim em pleno funcionamento. Ao contrário da nossa, que estava tudo fechado, tinha muita gente vendendo até muito mais, trabalhando muito mais. E essas famílias foram achando esses caminhos. Naquele momento não dava nem para dizer nada, né? Porque era como se fosse assim uma alternativa de sobrevivência. Sim. Então, Exatamente. só que isso se estendeu. Então passou a pandemia, as escolas voltaram a funcionar e essas professoras, pessoas que entenderam e viram isso como um nicho de mercado, começaram a expandir para as brinquedotecas. A brinquedoteca, do ponto de vista de negócio, ela é um espaço para a recreação, para que você possa, a criança mesmo ter ali uma diversão e ponto, né? E para você poder autorizar um negócio desse tipo e tudo mais, você tem uma exigência lá mínima. Ao passo que você vai... As pessoas não fazem.
Não, fazem a exigência mínima para aquela Só para atividade. funcionar. Isso. É como assim, você vai... Você Igual no diz shopping, olha, eu vou ter brincar uma... uma hora. É. Sim, tá. sim. Beleza, você enquanto eu tem vou que fazer ter as alguns contas. cuidados, mas você não tem que, por exemplo, Mas que só ter lá uma básico. professora, você não tem que ter um alvará da vigilância sanitária, você não tem que ter passado pelo crivo da Secretaria Municipal da Educação quando você é só infantil, Tá. ou pelo crivo da diretoria Tá. regional. Não Porque tem grandes exigências. quando eu digo crivo, por que eles te entregam um caderno de exigências? Desde então, o piso não até estava falando sobre quina da piso? mesa, O piso tudo. tem que ser assim, você não pode ter nada com quina, as salas têm que ter no mínimo 20 metros quadrados, tem que ter um percentual de iluminação, tem que ter um percentual de Cruzada circulação. de ventilação. Tudo. Os professores têm que ser assim, você tem que seguir a LDB, Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação. Olha só aqui, Não eu é falei possível. assim uma meia dúzia de coisas que nunca... Isso é o essencial, né? Só que aí, como que a coisa caminhou? Os pais começaram a entender, eu vou botar na brinquedoteca e tal, que é mais barato, coisa e tal. Só que isso, eles foram, como negócio, também foram entendendo que isso, eu estou tendo um público aqui, e começaram a oferecer questões relacionadas à educação. E alguns pais, talvez não avisados, entenderam que isso era possível e mantinham os pais lá. Outros até cientes, né, conscientes que realmente não era uma escola, mas era só para brincar. Aquilo que a gente às vezes ouve na escola, né? Quero colocar na escola só para brincar. Só que se brincar é coisa séria, É. né? Não Você é uma coloca coisa só sério brincar, né? Então, assim, enquanto as escolas estão lá supervisionadas, por exemplo, a gente tem uma supervisora. No meu caso, como a gente tem ensino fundamental, a gente responde por estado, né? Tá. Para a diretoria, Isso. para a diretoria regional. Frequentemente ela visita a gente tem um relatório, eu tenho um plano de aula, plano anual, Plano né? escolar. Escolar que eu tenho que preencher todo ano, eu tenho um calendário escolar, eu tenho que oferecer 200 dias letivos. E aí pode até alguém que fala assim, mas até 4 anos não é obrigatório uma criança estar na escola. E aí que é o ponto, exatamente. Então, essas brinquedotecas vão até os 4, e depois dos 4, obrigatoriamente, né, a criança tem que vir para uma escola regular, né, como a nossa e como as outras aí. E aí o pai fala assim, não, agora então eu vou colocar na escola. Que é aí tudo bem, é uma questão muito particular do que você quer para o seu filho, do que você quer oferecer. Então, se nesse período não importa ele se desenvolver no sentido de estímulos e ter contato com materiais e com estruturas que vão fazer com que ele avance, tudo bem, é uma opção, mas o ponto é falar assim, então qual é a questão desse ponto? É você atuar num segmento sem você estar autorizado para isso, Apto, né? e sem você estar apto com todas as exigências, porque não tem nenhum problema você abrir uma escola e tudo mais. Passe por todo esse crivo, se organize, tenha todas as despesas inerentes a esse negócio e vá fazer o seu trabalho. Você entende? Entendi. Perfeito. Agora ficou claro, né? Muito. E assim, quais são os cuidados mais importantes que os pais devem ter ao visitar qualquer escola? Olha, são alguns pontos. Primeiro, como eu já falei, A estrutura. Isso, né? estrutura, mas antes disso, né? Se essa escola é autorizada a funcionar. Sim. Se ela Então, se foi eu quero realmente uma escola, então, eu vou ser uma escola... Isso é um certificado, Érico? Você Ou tem, Nelson? um quando a documento, escola é autorizada, documentado, é sai em publicado no Diário Oficial. tudo. Ou do município ou do estado. É. Que nem, por exemplo, se você for lá, eu tenho isso no meu quadro de documentos, lá onde tem o CNPJ, onde tem o alvará do bombeiro, que inclusive eu vou falar sobre isso. Você tem lá o ato que autorizou a sua escola. Então, vai ter uma portaria que foi feita sobre isso. E por que Nelson, por que isso é importante? Porque passa por tudo isso que eu falei. Para você estar lá, funcionando, tudo certinho, alguém foi lá, primeiro te disse o que você tinha que fazer, depois verificou o que você tinha que fazer. Por exemplo, a vigilância sanitária.
a gente não manipula alimentos na escola. Não, A gente tem uma empresa que fornece para os alunos. especializada para especialista. Mas criança mesmo para assim- alimentação de primeira infância. Exato. Mas mesmo assim, eu tenho um alvará da vigilância sanitária Uhum. onde me enquadra em todos os quesitos de como se eu tivesse essa Fazendo isso ali manipulação dentro, do alimento. Entendi. Então tem que cuidar, eu tenho as telas, eu tenho lá essa questão de segurança alimentar, eu tenho que seguir isso. Então tem uma série de situações que eu me enquadro. Então a questão legal é um ponto importante. A segunda é essa que a gente falou da estrutura, né? A estrutura Poxa, se física. você tem um bebê de 4 meses, o que um bebê vai precisar numa escola? Que ele tenha uma área de sono, no caso lá, adequada. Se Higienização, higienização, né? Banho e tudo mais. troca. Se essa questão que a gente falou de quina e de piso, né? Porque, por exemplo, a escola, isso a gente fala sempre, ela não quer dizer que porque a escola ela está livre de qualquer questão. Alguma coisa. Mas a gente, pelo menos, faz o possível Tenta para que poupar pra qualquer evitar intercorrência, qualquer minimizar questão. ao máximo. Então, se você vê alguma coisa ali que põe em risco uma pode criança. colocar em risco, você tem que ficar atento com relação a isso. Tá. Outra coisa muito, muito importante, que é o número de crianças por sala. Porque dentro da SALDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, diz que você tem que ter um espaço e dentro desse espaço você tem um número X de crianças. crianças, Isso é uma questão de engenharia, né? Quanto que cada criança vai estar ocupando de espaço. Isso. E aí tem a questão também pedagógica. Como é que você consegue... qual o número X de crianças que você consegue estar proporcionando ali uma atividade, coisas do tipo. Versus o profissional também, versus a quantidade de profissionais. Exatamente isso que eu ia falar. Então, por Tá. exemplo, se você tem uma professora para aquele número de criança, qual é o número de auxiliares? Tá. Algumas vezes você tem questões de inclusão, então quantas pessoas estão ali? Então, esse é um ponto importante. E um ponto assim, olha, talvez esse é o mais importante de todos. Se as crianças estão realmente divididas por faixa etária. Tá. Então, por exemplo, se eu tenho um bebezinho de 4 meses, 5 meses, dentro daquela série, vamos dizer assim, daquele Isso. grupo. eles estão juntos, todos da mesma série. Então eu tenho uma criança de 2, 3 anos. Ela está com as crianças de 2, 3 anos, ela de repente não está com de 3, 4, 5, sabe? Isso é importante observar. Perfeito. Questões de alimentação. Muitas vezes a alimentação ela vem incluída no pacote da escola, né? E que tudo bem. Então, verificar lá a cozinha, quem é que prepara o alimento. Não, ele vem de fora. Então, quem é a empresa que fornece? É uma empresa também autorizada? Certificada. É certificada para isso? Ela pode estar... Ou é simplesmente o seu Zé ali que faz? É super bom, super... Né? Mas ele pode estar fazendo isso, né? Tá. Então, é uma questão importante. E que, às vezes, no contexto geral, passa meio batido. Fala assim, puxa, mas a alimentação Aí depois que acontece que a alimentação pessoa vai é averiguar, perceber, né? Nossa, porque é muito tá incluída. sério, né? Muita está incluída. Então, você responsabilidade. fica assim, puxa, mas aí, eu posso exigir... Ô, Nelson, eu acho que até mesmo uma preocupação dos pais, e eu acho que isso vocês conseguem mostrar lá muito bem, existe esse medo de estou colocando o meu bebê com outras crianças maiores, alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, nós temos 2 unidades, né, hoje. Uma que atende os bebês de 4 meses até 2 anos e a outra que de 2 anos para cima até os 6 anos. E é uma preocupação bem específica, assim, porque um bebê de 4 meses, que está engatinhando, ficar perto de uma criança de 2 anos que está correndo, Sim. isso é um risco muito explícito, assim. Então, são dos fatores de escolha bem dos pais, Porque né? eu Bem vejo que lá é significativo. muito bem dividido isso, né? Muito bem divididos. Os maiores não entram nesse espaço dos bebês. Bem Mas separado. eu acredito que antes das pessoas conhecerem é algo que elas perguntam, né? Então, mas tem um outro lado daquele que, sabe que que não tem o você conhecimento, é né? ignorante, não porque você nunca teve contato com ele, então você não sabe que isso é Não importante. sabe, Você não tem consciência. Não acha tem que- consciência, essa é a palavra. E acaba achando que assim. vai ser assim, sabe? Sim, Tudo dividido. sim. E não, Não né? E não, né? Então tem esse outro ponto, aquele que já chega aqui. E lá eu acho incrível que até o visual mesmo. Então, na área do bebê é de Desenha uma coisa de um mais jeitinho. climática, assim, Isso, para atender muito essa legal. de estímulos. A
E a Agora, gente tem uma pessoa pouco criativa na nossa frente, né? Linda. agora, deixa eu perguntar. Em 27 anos, o perfil dos pais mudou muito, né? Mudou. O que vocês poderiam compartilhar com a gente que, assim, antes era de uma forma ou eles buscavam um X? Hoje, o que eles têm buscado muito quando eles vão conhecer a Pequetitos? Eu percebo, assim, que os pais meio que precisam de um apoio, principalmente na área emocional, de como lidar com os filhos, assim, não tem um preparo. Eu acho que antes ia indo, agora não. Os pais se preocupam muito como lidar. Ai, como que eu poderia fazer isso? Às vezes vem alguns pais assim, independente de idade, tudo. Sim. Como que eu... Ai, como que faz assim, né? E para tirar a chupeta? Então, você percebe que a questão emocional e essa segurança da escola conseguir ser parceira com essa família e poder compartilhar de como lidar em alguns momentos, eu acho que é um dos fatores bem que buscam hoje. Que bacana. Mas eu tenho também uma ideia sobre isso, que é o seguinte, olha, vamos pensar lá no começo, Tá. os primeiros 5 a 10 anos. O perfil das pessoas e do trabalho, principalmente, era outro. Então, uma mãe que trabalhava lá no início, a jornada dela, a cabeça dela no sentido das pressões e das questões do trabalho é diferente da de hoje. Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, as pessoas hoje estão muito mais pressionadas por isso. O segundo ponto, e que talvez eles tinham uma avó que dava hoje um não. Uma rede de apoio. apoio. Então, essas Muito dúvidas verdade. eram tiradas pelas mães. E hoje, você vê as avós de hoje, elas estão viajando, elas estão trabalhando também. também. Isso. Então, e elas estão, inclusive essas avós ficavam com as crianças, essas de agora hoje não ficam mais. fitness, vai pra academia, não é essa Segundo proposta. ponto. E aí, Verdade. hoje, a gente acaba, isso é natural, né? Eu não vou dizer que eu concorde, mas eu sei que isso existe, dividindo muito o conhecimento. Então, antes, quando a mãe lá no início falava, Érica, como é que eu faço isso? Ela confiava e fazia. Plenamente. Hoje, ela meio que divide. Então, ela tem o grupo não sei da onde, tem o Busca no Google. E isso eu acho assim que é inevitável, é o mundo de hoje, isso serve. O médico talvez tenha a mesma reclamação, Sim. mas é um fato que ocorre. Uhum. Então você não é aquela... Você tem autoridade, né? Tá. 27 anos te dão autoridade, mas eles estão dividindo esse conhecimento em vários, fragmentando, e que no final acaba, né, fazendo como tudo. Você não faz o tratamento 100% como deveria fazer, porque o médico te orientou, porque você... Exatamente. No grupo das mães do condomínio, tem uma lá que disse, olha, faz assim que vai dar certo. Então, esse eu acho que são os pontos, assim, que tem mais gritantes, assim, que colocam essa situação mais em evidência, né? Essa próxima pergunta a gente vai complementar ainda mais, né? Tudo isso que a gente já tá falando. Então, assim, a Pequetitos atende crianças de 4 meses a 6 anos. Sim. Essa é uma fase, então, que a gente está falando que é extremamente delicada, especialmente para as mães, né? Que muitas vezes deixam o bebê por necessidade, né? Não por escolha. Como que vocês lidam com essa dor, esse acolhimento emocional e o que uma escola precisa ter para receber bebês tão pequenos com segurança e responsabilidade? Então, hoje a gente tem um olhar bem direcionado, sempre tivemos, mas especificamente hoje a gente percebe essa questão do emocional e da segurança. Então, a estrutura que a gente tem para atender esses pequenininhos, ela é toda preparada com a parte, assim... A parte física, né? Física, e que faça uma extensão da casa da criança mesmo. Então, assim, toda essa forma como acolher, onde essa criança vai dormir, como ela vai tomar banho, que nem na parte do fraldário lá, que é toda
preparada, iluminada, bate o sol da manhã, onde eles tomam os banhos. Então, toda essa parte... Alimentação. Na hora da soneca, a gente tem os olhinhos cheirosinhos lá para acalmar. Óleo essencial também. E aí, o nível de iluminação, a parte da música clássica também para a questão do relaxamento. E um preparo também com as profissionais de como... a forma de se expressar com essa criança, né? Que eu acho que o tom da voz, como pegar essa criança. Então, até uma troquinha de fralda, é todo um preparo. Essa profissional vai lá, vai falar, agora ó, o pezinho, e é feito já... Posso pegar um gancho nisso? Um estímulo, Lembra numa que eu falei fralda. dessa LDB? Que lindo. Sim. Eu me lembro quando eu li, porque eu li toda ela, né? Fala sobre isso lá. Tanto que, por exemplo, a pessoa que vai fazer esse trabalho, que parece um trabalho simples, né? Troca de uma fralda, lá diz claramente assim, que ela tem que fazer tudo isso. Agora, pensa assim, quantos que, né, que de repente tem essa consciência, como você falou sobre isso. E não deixar mecânico, né? Uma coisa assim, você tá ali com um bebezinho sob o seu cuidado, né? Sem a mãe. Que normalmente é a mãe. Exatamente, que é a mãe e o pai que fazem aquilo, né? Exato, e aí ela tem que ter essa ação e fazer esse trabalho respeitoso, né? Tem até algumas observações de muitos pais, assim, porque eles vão embora todos arrumadinhos, de lacinho, as meninas, os meninos arrumadinhos. E fala, tia, como que você consegue lavar a cabeça? Porque em casa é um show para prender um lacinho. Como que faz? E aí é todo esse jeito, né? Essa forma verdadeira de receber essa criança, de respeitar essa criança. Nos primeiros dias para a mãe é difícil, assim, ela fica em cima. É difícil para a mãe, para a tia e para a criança. Porque assim... Mas às vezes para a imagino... criança não é, na verdade a adaptação não é da criança, né? Normalmente não, sempre a adaptação é dos pais. Porque eu imagino que deve ter aquela mãe que ela coloca, assim, tá, conheceu a estrutura, gostei. Tá tudo certo. Só que agora tem que deixar a criança. Tem também de deixei. Entreguei, né? Aí fica, e aí, tá tudo bem? E aí, como que tá? Porque eu sei que vocês também dão esse respaldo durante o dia, né? Sobre isso, até... sobre essa questão super importante, do método. Porque a gente tem um olhar, eu sempre me coloco no lugar da pessoa e sempre falo para as tias, se coloca, mesmo quem não é mãe, fala, se coloca no lugar dessa mãe. Tá. A mãe voltou a trabalhar, isso, aquilo. A criança mama ainda, né? Mama no peito, aí tem que ordenhar o leite materno, a gente esquenta no banho-maria, não usa micro-ondas, então faz todo um preparo verdadeiro mesmo, nada assim, ai, não, tá bom. E a adaptação, essa é uma orientação nossa, a gente sempre fala para ser primeiro passo que eu sempre falo para as mães, né? Que normalmente o pai vai mais na parte financeira. Mas, assim, se a mãe não estiver acreditando e quiser realmente que a criança fique, a criança não vai ficar. Então, é importante que ela se sinta segura, que ela crie um vínculo, primeiro momento, com a tia da sala e comigo, para a gente conseguir dar sequência nisso. Sim. Então, essa mãe, quando ela chega, sempre a gente fica ali na secretaria, conversa com a mãe e a criança ali, vai conversando, e a tia junto. E aí a gente sempre fala para ficar no máximo 30 minutos. E aí vai criando. É tão engraçado que vai indo e a coisa super funcionou todos esses anos. Aí passa uma semana bem, aí chega... Aí sempre é gradativo a carga horária para essa criança ficar. Aí a mãe... Tia, vamos... Ah, não, acho que hoje já pode ficar o dia todo. Não, já tá super bem. E aí já acostumou. Porque, na verdade, a mãe tá sufocada. Tá toda aquela pressão materna, voltando a trabalhar, uma criancinha lá, uma pessoinha nova, a casa, porque para ela não muda nada, só aumentou, né, as necessidades. Isso. E aí, a hora que ela consegue ver, nossa, ufa, consegui. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E a criança entra sorrindo, às vezes não quer nem ir embora. Então ela fala, ufa, fiz a escolha certa, agora eu preciso respirar. E ela literalmente vai respirar. Que legal. Que legal, que lindo, que lindo. Agora, o que eu queria saber de vocês é, quais são hoje os principais diferenciais da Pequetitos? Eu sei que a gente já falou da estrutura, do acolhimento, né, das pessoas que vocês levam para lá, mas tem algo a mais que a gente poderia citar aqui? A Érica e o Nelson.
Olha, o que a Nelson fala isso do coração, eu uso muito a questão afetiva, mas o passo, assim, é a inteligência emocional, de desde pequenininho já trabalhar essas emoções. E é muito engraçado que essa criança acaba estendendo isso para casa. A gente tem aula de mindfulness, de yoga, várias abordagens. E a gente sempre, porque uma criança de 2 anos, que está na adolescência do bebê, que está no auge daquela transição ao desenvolvimento. Imagina, ela joga o que tiver na mão, morde, se taca no chão, tudo. Então, a gente tenta, de uma forma, assim, trabalhar essa emoção da criança, emocional, para ela saber lidar com as emoções. E isso eu vejo hoje no nosso dia a dia, na parte de estímulos, de tudo, que é um diferencial. A gente consegue, né, fazer essa proposta mais humanizada e de uma forma mais leve. Perfeito. Tem um ponto que é um ponto que meio assim como se fosse uma obra pública de saneamento básico que não aparece, mas eu acho que é um ponto importante, assim, e que isso, às vezes, a gente sofre por isso, que é a questão da transparência, né? Sim. Porque a gente vive hoje num mundo bem complicado com relação a várias situações, né? Então, onde muitas vezes você vê casos que... Não estou falando nem de escola, estou falando de uma forma geral. Que se mostra uma coisa que não é aquela entrega, você foi lá, contratou uma coisa e recebe outra. Então, assim, a gente até sofre por isso, literalmente, assim, no corpo, né? Para poder ter essa questão da transparência, fazer aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi falado, realmente fazer. Entregar o que a gente... Entregar aquilo que falou. Que a gente Porque a gente até faz, assim, muitas coisas a gente não fala e entrega, sabe? Que até eu acho que é uma boa Cria coisa. uma assim. expectativa mais legal. na pessoa. Sim, mas aquilo que foi dito, que está dentro do nosso programa, e que também é muito claro também deixar isso, porque muitas vezes você pode ter uma expectativa de algo que eu não vou conseguir te entregar, e eu tenho que te falar isso. E porque isso, assim, isso eu acho que talvez, né, pela minha personalidade, isso é uma coisa boa. Tem gente que às vezes não lida com isso, porque eu tenho que te falar um não, tenho que falar assim, olha, isso eu não consigo fazer. Mas dentro daquilo que eu disse que vou fazer, você pode esperar. Sim. Legal. Pode esperar. E isso é um ponto que eu acho que, assim, a nossa relação, a nossa forma de ser, a forma que a gente educa os nossos próprios filhos, né? É isso que a gente leva e pretende levar para sempre, né? Às vezes, como eu disse, às vezes você não vai ficar satisfeito, mas você pode ter certeza, você não pode me dizer aquilo que eu não fiz, aquilo que eu falei, né? Sim, perfeito. Maravilha. Agora vamos fazer as pessoas viajarem um pouco no universo dentro da Pequetitos, né? Porque a escola oferece mais de 18 espaços, né? Preparados para estimular criatividade, brincar e desenvolvimento integral. Fala um pouquinho. Hoje a gente trabalha assim na escola, a gente... viemos todos esses anos, né, aprimorando e colhendo assim o que era de melhor e o que a gente via de resultado. Hoje a escola tem essa proposta de 18 ambientes e como que a gente trabalha? A gente trabalha com um número pequeno de crianças e cada 30 minutos eles mudam de estrutura física, de espaço e de estímulos. Então, é uma abordagem assim que a gente favorece muito o desenvolvimento, né, que a gente trabalha muito soft skills. Então, uma criança que tem pouca habilidade para desenvolver a parte do raciocínio lógico. Cada ambiente, cada estrutura, ela estimula todas as habilidades com conceito de estímulos diferentes e de estrutura física e o profissional intermediando de uma forma diferente. Legal. Então, vamos supor que a Larissa não tem encanto pelo raciocínio lógico. A proposta como que a gente vai te desenvolver as atividades, um exemplo, no areal, com areia colorida, com o brincar, ela vai ser desenvolvida, estimulada com outro formato. Então, a gente consegue... Cada mudança de espaço, a criança trabalhar todas as habilidades com um conceito diferente, onde essa criança vai estar fazendo o quê? Desenvolvendo tudo de uma forma prazerosa, respeitosa. E ela não vai nem sentir que ela está... Exatamente. Natural, né? Isso.
Muito natural. Então, assim, às vezes tem mãe que até fala, nossa, que nem esse exemplo do lavar a cabeça, que não gosta de molhar, e aí eles têm recriação com água. Com água lá no Alter Play, onde tem o sensor de água que sai do chão, dos chuveirões. E aí a mãe olha as fotos, que a gente envia todas as fotos, os estímulos todos os dias da agenda digital. Tia Érica, mas como? Ele jogando a bacia de água, lavando a boneca, ou brincando com alguma coisa de jogar água. E você vê uma criança que tinha uma dificuldade enorme, e em casa começou a melhorar e fala, olha, na foto, como... Sim. Então, assim, esse conceito que a gente criou, né? Essa proposta pedagógica de fazer essa alternação de ambientes, a gente percebe assim, hoje eu não vejo a Pequetito sem essa proposta. E mesmo porque uma criança um pouquinho menor, ela não fica quantos minutos dentro de uma única atividade, de um lugar fechado. E é muito bonitinho, toda vez que a gente tem uma programação, porque dentro dos espaços, a gente tem inúmeras atividades, tem uma média de estímulos, judô, balé, inglês, mindfulness, yoga, tem musicalização, o projeto da Nutri, que é uma habilidade que a gente estimula bastante, a criança ser um mini-chefe ali, e um projeto que chama Nutrir de Afeto, que é a criança trabalhar com o alimento de uma forma afetiva e sensorial, e onde a gente consegue inúmeros resultados, assim, super prazerosos. Essa semana a gente fez uma gelatina de beterraba. E tem criança que a mãe falou assim, tia, imagina, não vai nem encostar na beterraba. E aí a gente mandando as fotos, essa criança com a boquinha toda vermelha, que comeu a gelatina de beterraba e sensorial. Olha cada tapa na cara que a gente leva, né? É muito bonitinho. Gracinha, então, esse conceito que a gente faz de mudança. E tudo tem um porquê, né? Tudo com objetivo, com uma proposta. Exatamente. E explicado. Explicado. Nas próprias fotos que a gente manda para os pais, o que essa atividade alcançou, o que ela favoreceu e que habilidade ela foi trabalhada. E nesse acompanhamento, os pais começam também a trabalhar diferente em casa, sim, porque né? Sem querer, eles até subestimam. Nossa, mas o fulano chegou falando isso. Meu Deus, é disso daí? É da beterraba, do slime da chia que fez? Que é muito bonitinho. Sensacional, muito sensacional. Agora, o Nelson e Érica, fala para mim como que funciona um pouco essa questão da matrícula e da rematrícula. Ó, com relação à rematrícula, são para aqueles alunos que já estão matriculados, e a gente tem um processo todo ele online, né? Isso foi uma boa coisa da pandemia, se é que a gente pode dizer, né? Sim. Que foi essa questão assim, de tudo você digitalizado, atualizar e digitalizar. Então, hoje, tanto a rematrícula quanto a matrícula, a gente faz de uma forma online. Então, tem um formulário que o pai preenche pelo site, a gente recebe informação, aí a gente faz um contato com esse pai. Aí já é um contato mesmo pessoal, né? Pelo telefone e tal. E ele encaminha os documentos. E nesse momento é o momento que a gente está fazendo as matrículas lá. A gente abriu as rematrículas em setembro, um período para os pais poderem fazer. A gente já tinha algumas reservas de vaga, né? Aí a gente tem um número de limite também. Tem um número de alunos por sala, né? Então, se você já está com aquela sala já preenchida, você fica numa fila de espera, porque a gente pode ou abrir uma nova sala, tem outras possibilidades, né? Então, e esse pai tem a chance de estar fazendo a matrícula dessa forma. É um momento, reforçando um pouquinho o que a gente falou no início, onde os pais têm a oportunidade de visitar as escolas e a gente acha ótimo, gosta mesmo quando o pai já chega até com uma referência de escola, né? Certeza. Porque nós temos um mercado infinito de ótimas escolas em Rio Preto. Inclusive, a gente tem eu faço parte, né, através da CIRP, da Associação das Escolas lá, do núcleo das escolas, né? Então, a oferta de escolas é muito bom em Rio Preto. Legal. Então, por isso, assim, que a gente trabalha muito, que a gente oferece coisas diferenciais, justamente para atender questão de localização, questão de financeira, tem um mercado para todo mundo. Então, esse é o momento mesmo dos pais estarem fazendo essas visitações e poder escolher o melhor que ele acha para que se identifica com cada família. E para a família, né? Bacana. Exatamente. Bacana. Muito legal. E assim,
Como que vocês enxergam a educação infantil daqui para frente? Esse é um desafio, né? Muito. Olha, como a gente falou que tudo, na verdade, passa pela família, né? Não tem como, né? A gente falava até aqui no começo como que a gente vê os filhos com um comportamento e outras crianças com outros comportamentos, né? A gente tem, não vamos dizer que a gente não tem uma preocupação, porque da forma que as coisas caminham, muitas vezes, talvez para a gente que já tem uma trajetória, fica um pouco preocupado de saber onde que isso vai chegar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu não sou educador, mas eu sou influenciado pela educadora, né? A gente acredita que através da educação, né? A gente vai conseguir mudar esse jogo. Certeza. Porque eu acho que não tem outro caminho. Não tem. Não tem. A gente não falou aqui sobre isso, né? Mas a gente utiliza como método de apoio, utiliza o material do Mackenzie. Tá. E o Mackenzie é uma instituição presbiteriana o Mackenzie tem mais de 140 anos aqui no Brasil. Então, eu não estou falando de religião, estou falando de visão, estou falando de propósito, daquilo que você quer para sua família. De valores. De valores, principalmente. Então, eu acredito que essa é a única oportunidade de você ter uma visão clara sobre aquilo que é certo, o que é errado, e eu não estou fazendo nenhum julgamento sobre isso. Então, se você tem a condição de oferecer uma formação, primeiro dentro de casa, até uma vez eu vi uma brincadeira sobre isso, que a criança tem que ir para a escola educada, e é verdade, não é a escola quem educa. Mas a gente vê os pais querendo cada vez mais que a escola transferir. A gente não falou aqui das pressões do trabalho, a gente não falou uma série de coisas. Então, acaba ocorrendo uma transferência. Então, assim, a expectativa é que, através da educação, a gente consiga. E aí, lá na frente, a gente vai ter crianças aí com potencial sendo explorado positivamente. Porque a gente sabe que hoje essa geração vem com um nível bem superior. Hard, exatamente. Né? Já vem implantado todo o sistema operacional ali. Então, e a gente tem que explorar isso de uma forma positiva. Positiva, exatamente. Porque também eles têm rios, assim, mas um oceano de possibilidades, né? Então. Um oceano. E a influência externa é muito grande, exato. Né? E a gente tem que fazer... Eu lembro de um podcast que a gente gravou aqui também, dessa médica, dizendo a gente tem que ir colocando a... Fazendo os canais. Isso, exatamente. Esses rios você tem que ir Isso. Aí vai guiando, vai encaminhando, né? E aí a gente tem um outro desafio também, né? Não sei como que vocês trabalham isso lá na escola. Que é a questão, fora, às vezes, pela correria dos pais, a gente vê os pais colocando telas cada vez mais nos filhos. Sim. Como que vocês lidam com isso lá dentro da Pequetitos? Então, lá na Pequetitos, nós não usamos telas. E o combinado, assim, é que não leve telas para dentro da escola. A gente percebe que cada vez mais isso é um desafio. E uma zona de conforto, né? Ou necessidade do pai em casa. Porém, lá na escola, a gente consegue muito bem, nessa faixa etária que a gente trabalha, passar o dia muito fofo, muito tranquilo, muito... assim, que as crianças brinquem muito e explorem essa diferença que talvez é em casa, ou então chega no carro, já pega a tela. E na hora de entrar também a gente percebe, às vezes alguma criança, né, fica enjoadinha, choraninha, porque tá com a tela. Então é uma disputa, assim, grande. Nossa, no dia a dia, né? Mas a gente percebe que lá dentro a gente consegue que esse tempo seja um tempo de qualidade e longe das telas. Reverter essa vontade da criança de estar realmente ali, sem necessariamente precisar da tela. Exato. A gente entende o pai. De novo, não tem um julgamento e uma crítica. Sim. Mas, assim, como que quando ele entra e ele recebe uma oferta de outras coisas... Porque eu me lembro, assim, agora falando como pai, né? Como que a gente... Tudo bem que tinha influência da escola, mas como Só que a gente... coloca um detalhe de pai, porque vocês falam de pai, mas pai de quantos filhos mesmo? 4. De 4. Então tem muita experiência, né? Um pouco. E aí eu me lembro como é que a gente conseguia fazer coisas que eram muito legais, desde de sentar para ler um livro. Você sabe que outro dia eu pensei, coisa com massa, fazer papagaio, que era uma coisa que era da minha infância, né? Tio. Pô, a gente construía, ia soltar...
Isso dá trabalho, dá muito trabalho. muito Você tem que estar disponível, tem que estar disponível. Fazer bolo. E um detalhe, e a gente não eles. trabalhava em outras coisas mais, Exatamente. trabalhos voluntários, inclusive. Mas eu sempre pensava o seguinte, e que isso talvez é uma coisa importante para dizer aqui, isso vai passar, essa criança vai crescer. E perdeu essa fase, perdeu. Não volta. Já Que é. é a assim, base de tudo. Pode ser Total. duro, né? Pode ser duro. Lembra pode quando a gente olhava pela janela, quando a gente pegava os caminhos, a gente olhava pela janela Exatamente. as nuvens? É isso. Lembra? Olha, tem formato de urso, olha, tem formato de não sei o Exatamente. quê, né? Exatamente. Que eu falo muito também, eu Essa também memória mãe, afetiva, né? Filho, olha o mundo. Olha o mundo. Ele tá Olha passando. pela janela. Ele tá Exatamente. passando. Exatamente. Então, pode parecer assim um pouco duro isso assim de ouvir e tal, né? Mas tem essa consciência, né? Então, dedique o tempo que você tem. Pode ser um tempo pequeno, um tempo mais Mas de longo, mas qualidade. de qualidade, né? é. A gente tinha a vida corrida, a gente tinha um monte de coisa para fazer, É. mas eu pensava assim, puxa vida, se eu não fizer isso agora, Exato. dali a Vou pouco perder. não vai tem ter mais. mais. Sim. Uhum. E hoje eu olho, né, gente, um para um lado, a outra que era a bebê já, uma grandona, então acabou, Sorri de arrepiar. acabou É. isso tudo. Né? Legal. Ai. Sim. Vai acabar? Não é legal isso. Não gosto, não gosto. Queria ficar mais horas aqui. Se vocês pudessem deixar um único conselho para os pais na hora da escolha de uma escola, qual seria? Olha, procure com o coração, talvez, Sim. né? Porque a gente sabe, não somos demagogos, né? Existem várias questões que influenciam. A questão financeira é uma delas, a questão de localização também é outra. Mas a gente tem exemplos de pais que se mudaram para o outro lado da cidade e continuam. continuaram. Vocês. A gente Então tem não pais em outra cidade, aqui Então, pertinho. não é localização, né? De outra cidade. Então, assim, Incrível. procure olhar assim, puxa, qual é o princípio dessa instituição? Nem vamos falar Tá. da pessoa em si, né? Isso. Olhe o que ela está propondo, né? Porque não é simplesmente, eu uso um termo assim pejorativo, não é um estacionamento de crianças, Não, né? você não está É indo um- comprar uma roupa, né? É um É lugar uma história que você vai vai construir. construir memórias afetivas pro resto Pra da vida, sempre. para essa Eu criança. sei que a gente Isso. está no final, mas deixa eu contar uma coisinha aqui. Há 2 anos atrás, a gente completou 25 anos, fizemos um evento onde a gente Lindo. teve o prazer aqui do nosso apresentador, De ter né? uma das pessoas daqui dessa mesa, né? Porque outra pessoa. Outra correu. A outra correu. E aí, a gente revisitou todo o nosso histórico de crianças lá, né? E que não eram mais crianças, que já eram o quê? Pré-vestibulando, os outros já cursando faculdade de Pai de medicina, alunos. direito. Eu lembro muito disso. Dessa até mesmo história, né? Teve lá uma pessoa que ela estudou e agora colocou o filho ou a filha para Exatamente. estudar. De professora. Uma ex-aluna Nossa, que ele virou quer chorar. Que professora. virou professora por conta da Pequetitos. Tenho várias. Não, Olha que isso que foi, orgulho assim. isso, Bonitinho. meu Deus. Então, essa questão, e a gente até brincava, falando assim, tá vendo? Você vê os colégios falando assim que aprovou em medicina, os cursinhos, a gente também aprova. A gente Ai, meu Deus. Agora, assim, brincando, mas olha, pensa assim, a base que essa criança teve. Óbvio, claro, a família foi fundamental, a estrutura, né? Porque depois ele saiu dali, foi para outros bons colégios e Claro, tal. claro. Uhum. Mas a semente, quem plantou foi a gente ali. Sim. Exato. Né? Então, isso é uma coisa importante. Respondendo a pergunta, olhe para isso. Veja o que tem por trás ali daquela apresentação sobre a escola. Porque, assim nós também somos pais, e depois, quando os nossos filhos foram para outra etapa, o nosso olhar era esse. E olhamos as escolas e tal, e a gente até se identificou com uma lá, porque tinha essa base, essa continuidade, né? Então, olhe, veja se você se identifica, vê se aqueles valores são seus, vê se você olha assim, sente. Até a gente sempre faz uma pesquisa, pensa, o que você mais gostou? Eu falei, gostei do cheiro, que é uma escola cheirosa. Porque, na verdade, é isso, quando eu falo estrutura, eu estou falando em ambiência, né? Tudo. Eu te falei Tem nosso cheirinho lá. aqui temos na o nosso escola, em todas as cheirinho unidades. próprio, tem os Isso. óleos essenciais que são utilizados. Isso faz parte desse contexto muito, todo, né? muito. Então, assim, olhe para tudo isso. E eu acredito muito, Nelson e Érica, que hoje vocês também têm o tempo a favor de vocês, né?
Eu acho que quando uma pessoa olha para uma empresa, né? Porque ela está buscando uma escola, mas também é uma empresa. Sim. Quando ela olha e vê 27 anos de história, não tem como você achar que aquela empresa não deu certo. Sim. Né? Sim. A questão é que a partir do momento que ela passa a conhecer, ela vê outros valores agregados. Aí já vem os diferenciais. Sim. Mas, claro, como vocês sempre estão buscando também essa modernização, está sempre acompanhando as tendências né, que vêm. Sim. Então, é tudo um conjunto. Mas a questão do tempo, vocês hoje têm a favor de vocês. É verdade. Por merecimento. É verdade. Né? Exatamente. E os seus devem ensinar muito também, não devem? Para Amam. vocês terem vários insights ali também? Você fala os... As crianças, os seus, as crianças. os filhos de vocês. Sim, as sim. crianças. Não, eu vou te amam contar, estar lá. vou te contar uma Conta. coisa que você não sabe, né? As 3 meninas já estão indo para lá, né? A Pietra A Pietra mais faz velha. pedagogia. Tá Aqui fazendo tem síndrome pedagogia. de Down, tá no primeiro ano, segundo semestre de pedagogia na Unip noturna. Então já fica lá. E Betina e Antonella, que tem 14 e 12, né? Sempre que podem, estão por lá e assim, até falando assim, e elas vão, nunca a gente falou assim, vamos lá, vão lá e ficam Foi no meio das natural crianças. delas, de coração. Ganham um presente no dia dos Professores. O Benício, ano passado, a gente sempre tenta no final do ano não pôr uma terceira pessoa como Papai Noel, porque eles choram, estranho. E o Benício já era um roxinho conhecido. Aí ele foi o Papai Noel ano passado. Aí as crianças ficavam, ó, tio Benício, ó, tio Benício. Ai, que bonitinho. E ele achou o máximo. O Benício acho que foi o que mais curtiu. E o Benício com quantos anos mesmo? 16 agora. Isso. Quantos filhos já passaram por lá? Então, a gente fez essa conta lá na época dos 25 anos. Dos 25 anos, assim, mas assim, foi... pensar uma média, sei lá, de 100 e poucos alunos por ano, né? Então, não, deu muita gente. São 25 anos... 3 mil? Sei lá, não dá para fazer a conta de fazer cabeça em cima agora. de 150. Mas assim, 3 mil muita transformações. Gente... Não, então eu vou te falar. Você falou em alunos. Pelo menos um pai e uma mãe. Um avô e uma avó. 4, né? Avós. Os tios, os padrinhos. Você já pensou o número de pessoas de uma forma quantas uns mais, histórias, outros menos foram impactados? Nossa. Aí vamos trazer para funcionário. Quantos funcionários passaram nesse período? Então aquela conversa nossa do início de impactar a vida é isso, porque muitas vezes você pode ter ido como madrinha lá numa festa, numa apresentação, e alguma coisa dali ter mudado dentro de você. Isso, você já pensou o quanto isso é importante? Muito. Uma coisa assim, despretensiosa, você teve naquele momento lá, naquele dia, naquele horário, e aquilo fez você ter um insight, ou teve mesmo uma visão. Aí, colocando nessa projeção, quantas mil pessoas não tiveram essa oportunidade, assim. Pois é. Então, é uma coisa muito séria. Olha o tamanho dessa energia. Essa semana, final de semana, a gente encontrou uma família, 3 famílias, né? Que são irmãs, que são muito tempo já passaram pela escola. E aí, duas irmãs, os filhos delas, qual nome colocaram? Benício. Dos nossos. E tem a outra que chama Betina, aí tem a Antonella, e tem... Você acredita nisso? Eu acredito, que lindo. Pietra, e não foi o único caso, teve um outro caso lá de um Benício também, né? Que colocou o nome do nome. Que aí o irmão, a mãe engravidou, de tanto a gente falar, olha que bacana, dá um irmão. E aí ela colocou o nome do Benício. Eu não vou tomar água lá. Quando eu for, eu não tomo água de lá. Leva água de casa. Leva água de casa. Incrível, gente. Érica, Nelson, obrigado pela participação de vocês. Nós Quem agradece. Foi delicioso contar um pouquinho mais dessa jornada incrível de vocês. Incrível porque, assim, eu conheço o amor que ambos têm pelo que faz, né? A Érica, todo esse coração, essa mãezona, que não tem como não ligar ela ao amor, à maternidade. E o Nelson, esse equilíbrio em pessoa, assim, essa razão, mas ao mesmo tempo super carinhoso e protetor, né? Essa energia que vocês passam. Então, obrigado por vocês terem participado desse podcast, contado um pouquinho dessa história de vocês junto a Pequetitos. Muito bacana. Muito obrigado. É uma honra a gente estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. Obrigada, sempre Nelson, muito obrigada, bom. Érica. Lari, obrigado mais uma vez pela participação. E nós vamos ficando por aqui.
E logo nós voltamos para contar mais histórias que inspiram e que esse tema de hoje ele possa você possa levar não só para você, mas para outras pessoas que você conheça, da importância de, nesses primeiros momentos da vida do seu filho, você pensar em que futuro você quer para ele, né? Então, pensar muito bem nessa estrutura de início para formar um grande cidadão no dia de amanhã. Então, até a próxima. Um abraço.